Olá, vamos para mais uma aula de matemática básica, razão e proporção. Nesse tópico 2, no capítulo 2, nós já falamos sobre os segmentos proporcionais, sobre o teorema de Tales. Terminamos nas relações métricas do triângulo retângulo, utilizando o raciocínio de razão e proporção. Nós vamos agora trabalhar com uma parte chamada divisão em partes proporcionais. São 3 tópicos, na verdade. Divisão em partes diretamente proporcionais, né? E que entra a lei de sociedade. E o último tópico, divisão em partes inversamente proporcionais. É um raciocínio interessante, ele pode ser feito e os problemas resolvidos por regras de 3. Mas não é o nosso intuito falar de regra de 3 nesse momento, né? Mas sim colocar um raciocínio matemático. A regra de 3 é um algoritmo simplificador, só que no caso desse tipo de problema e de análise, ela é mais demorada quando aplicada passo a passo para resolver os problemas de divisão em partes proporcionais. Então, o primeiro item aqui vai ser divisão em partes diretamente proporcionais. Então, nós temos um todo em que nós vamos dividir essas partes em proporções diretas. Isso é interessante porque continua com o mesmo raciocínio, né? Um todo dividido em partes. E aí nós vamos fazer um raciocínio em que nós vamos chegar numa equação. Uma equação em que a gente vai fazer uma aplicação dela. E para chegar nessa equação, nós vamos usar os raciocínios que nós temos trabalhado até agora. Daí a importância de compreender o raciocínio nesse processo de determinação da equação. Então, na simbologia, nós temos assim: x em função de y. Um x muito feio. Vamos dar uma melhorada nele. X em função de y. Lê-se x em função de y. Se tivesse só a setinha, aí seria assim então. Mas como tem esse cortadinho aqui, a gente lê x em função de y, tá? E não é igual a diretamente proporcional a y. Não é isso também. É x em função de y. Isso mostra uma relação entre x e y e que x é função de y. Então vamos considerar aqui, ó, duas sequências de números. As sequências de número x e y, de forma que eles estão associados um a um e a ordem é importante. Então vamos considerar aqui a sequência x1, x2, x3, vírgula, xn. E a outra sequência associadas diretamente pelo índice. Então, x1 está associado a y1, x2 associado a y2, x3 associado a y3 e yn e xn associados, ok? Então, isso é importante. Então, nós vamos dizer assim em relação a isso. Ó. Os números e essas sequências são feitas por números representados pelas letras, né? Literalmente. Então, os números y1, y2, eu vou parar de usar o 3, só por uma questão de economia. Yn são diretamente proporcionais
aos números x1, x2, xn. Essa afirmativa é importante. De novo, os índices geram relação 1 a 1, né? Então, eu estou falando da relação x1, y1, x2, y2. Calma, serenidade, hora de pensar aqui, porque corrida a gente não consegue absorver bem, né? Então, aos números x1, x2, xn. Tem aqui. Ora, isso é verdade se e somente se. E aí nós vamos lembrar do que nós já estudamos sobre proporção. Talvez, se você tiver necessidade, volta à aula sobre proporção, para poder entender, né, sobre as propriedades fundamentais da proporção. Então, se e somente se, ou aqui para baixo para poder mostrar esse raciocínio. Nós temos uma relação yx1 igual a y2x2 igual a, eu vou fazer o 3 não, yn xn. E aí, se você lembra, isso aqui é uma constante. Então, eles só são diretamente proporcionais se essa relação 1 a 1 gerar uma igualdade, e essa, como é uma igualdade, gera-se uma constante. Ok? Logo, o que nós tiramos daqui? Eu posso pegar, ó, y1 sobre x1 é igual a k. E y2 sobre x2 também é igual a k. E yn sobre xn também é igual a k. Então daqui nós vamos tirar algumas relações importantes. Em função disso, vamos colocar aqui, ó, vou dar uma vírgula, né? Ponto e vírgula. Então, em detalhes, eu posso escrever como a gente escreveu lá, ó. x1 está em função de y1. E já economizando mais ainda, né? Então, xn é função, né, de yn. Fundamental entender isso, certo? Ora, pela segunda propriedade da proporção, nós temos como consequência disso aqui uma relação matemática algébrica, que é que o somatório de cada um dividido pelo somatório do cada outro, ele também vai ser igual a k. Em consequência, temos, se você lembra disso. Se você voltar lá na propriedade fundamental também, em relação a razões, ó, nós temos assim, AB igual a CD, nós temos que A mais C sobre B mais D é igual a A sobre C. Se for constante, ó, pode ser igual a K também, que é só uma observação, né? Aqui também, ó, depois eu vou apagar. A mais C sobre B mais D, obviamente também é igual a C sobre D. Então, esse conceito de proporção que nós temos, das propriedades, nos indicam que eu posso trabalhar, então, com o somatório desses números, né? Então, o somatório desses números vai dizer o seguinte para mim, que x1 mais x2, não tem vírgula, mais, vou saltar o x3, xn, e são funções de y1
mais y2 mais 3 pontinhos yn. Esse é o raciocínio matemático que nós temos em função das propriedades já estudadas, certo? Isso é por uma dedução, tá? Isso é fundamental, sabermos disso, ok? Algo importante de nós entendermos aqui é que nós vamos fazer assim, ó. Os números x1, x2, x3 e os números y1, y2 e y3, vamos voltar aqui, ó, são números e são diretamente proporcionais, ó. Os y1, y2 e y3 são diretamente proporcionais a x1, x2 e x3, dadas as condições de proporcionalidade que nós fizemos aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esses números de y, né? O somatório da proporcionalidade, ó, eu não dei nome ainda, eu vou chamar x1 por conveniência, mais x2, mais xn, na verdade, é o contrário. Porque você poderia chamar isso de y, não é isso que eu quero. Eu quero y1 mais y2 mais yn igual a x. Eu vou chamar assim para quê? Para que eu não tenha muitas variáveis na equação que eu quero definir, tá? Então isso é bem importante, certo? De acordo com isso, vocês vão concordar que k e k é igual ao que nós temos lá. Olha, só voltando para cá para você não se perder, ó. K é igual a y1 sobre x1, não é? Então, pelo que nós fizemos aqui em cima, o que eu tenho? y1 mais y2 mais yn sobre x1 mais x2 mais xn. Então a constante é a mesma, devido à propriedade de proporção que nós já vimos outrora, ok? Essas equações aqui, ó, são equações de grande importância para a gente estudar. Porque dela nós vamos fazer a derivação da equação que nós falamos. Eu vou chamar essa equação aqui, ó, de 1. E vou chamar essa equação aqui de 2. Como está aqui. E agora nós vamos fazer algo bem simples, que nós usamos muito na matemática, né? Nós vamos aplicar uma na outra, tá certo? Então, depois dessa aplicação, faço um exemplozinho numérico para você compreender aqui. Então, o que é dividir um número em partes proporcionalmente iguais aos determinados números que nós falamos aqui, ó? Então, como nós temos que isso aqui tudo, vou mudar de cor aqui, como eu coloquei ali em cima, isso aqui tudo, eu dei o nome de x, ó. Trazer aqui para baixo, eu chamei de x. Então, eu posso escrever de maneira simplificada assim, ó, k vai ser igual a x. Então, quem que é o x? É o somatório dos números y sobre x1 mais x2 mais xn. Então, isso aqui é verdade. Então, eu tenho essa equação. Esse k é assim. E o 1, quem que é o 1? xn, yn sobre xn é igual a k. Concorda? Então, eu vou reescrever o k em função disso. Vou reescrever o k aqui embaixo, tá? Ou seja, eu vou pegar para o caso 1. Então, eu vou escrever que o k para 1, ele pode ser y1 sobre x1. Só que isso pode ser feito para y2 sobre x2, yn sobre xn. É igual a x sobre x1 mais x2 mais xn.
nós vamos multiplicar ambos os termos por x1, que é assim que a gente faz corretamente. Vou colocar o ponto ao invés do x aqui. Vou colocar multiplicar os lados esquerdo e direito por x1. E aí nós vamos ter x1 dividido por x1 dá 1. E aqui do lado direito, vou colocar fora dessa razão, dessa relação aqui, ó, x1 mais x2 mais xn vezes x1. E aí nós temos, para o caso específico do 1, a equação da chamada divisão em partes diretamente proporcionais. Então, dividir os números y1, y2, y3, yn em partes diretamente proporcionais é dividir por cada proporção x1 mais x2 mais xn, né, vezes x1 para cada caso. Então, observe que eu posso fazer isso para cada caso. Observe o índice. Eu vou fazer isso para cada número. Então, eu também tenho a equação y2 é igual a x dividido por x1 mais x2 mais xn vezes x2. Então, vou colocar aqui os 3 pontinhos da continuação disso aqui. Tá certo? Então, essa equação aqui é a equação da divisão em partes diretamente proporcionais. Vou pegar aqui, ó, um exemplo numérico. Numérico mesmo, tá? Exemplo numérico. Então, vou pegar duas sequências. Vou pegar a sequência 2, 4 e 8. Os pontinhos significam que há continuidade, com ou sem a vírgula, tá? Então, eu tenho essa sequência e tem uma outra sequência, que é a sequência... aqui eu errei. Vamos colocar aqui 6, 8, os 3 pontinhos. E aqui tem 3, 6, 9, 12 e os pontinhos, ou seja, continuação. O que significa que eles são proporcionais, né? Falando que são proporcionais. Significa, é apenas para chamar atenção para a importância da ordem, tá? Que 2 e 3 são diretamente proporcionais. Eu vou fazer aqui, ó, 3 sobre 2. De acordo com o que nós aprendemos, tem que ser igual, para eles serem diretamente proporcionais, 6 sobre 4. E tem que ser igual a 9 sobre 6. Tem que ser igual a 12 sobre 8, o que dá 1K. Se você fizer a conta, 3 por 2 vai dar 1,5. 6 por 4 também vai dar 1,5. 9 por 6, 1,5. O que nós aprendemos sobre fração em relação aqui? Isso aqui são frações correspondentes, né? 3 meios é a mesma fração 6 quartos, que é a mesma fração 9 sextos. Por isso que forma essa constante. Vamos já passar daqui para um exercício na aplicação da fórmula. O exercício, ele diz assim, ó, tem uma fortuna. Esse exercício aqui é o número 7. Ele está lá para você na folha que foi enviado, que é a lista de exercícios e exemplos número 2, como exemplo 7, tá? Então, existe uma fortuna para ser dividido entre 3 sobrinhos, uma fortuna de 55 milhões. De qualquer coisa, né? Não precisamos entrar em detalhes, tá? Então é para essa fortuna ser dividida, vou tirar o ponto aqui, né? A ser dividido proporcionalmente
para 3 sobrinhas do tio rico relativo, né, proporcionalmente às idades de as idades são 16, 18 e 21. Por isso que matemático é considerado no Brasil e no mundo uma das profissões mais rentáveis, né? Uma das especialidades do matemático é fazer conta nos processos judiciais, nas divisões corretas de heranças, patrimônios e outras coisas, né? Mas vamos lá. A solução disso aqui requer que a gente pegue os dados. Então eu vou fazer assim. Nesses dados eu vou dar nome para as coisas. Eu vou chamar de A, relativamente a A, a sobrinha de 16 anos. B, a sobrinha de 18 anos. E C, a sobrinha de 21 anos. E o total, que é esse total? Esse total é o X, né? Lá da fórmula. Vai ser igual a 55 milhões. Como isso é uma divisão proporcional, olha, vamos usar essa fórmula aqui do y igual a x. Olha, só para chamar a atenção, né? O x é o total lá, que seria o y, né? Como é para dividir em partes proporcionais, nós chamamos de x, porque normalmente a gente divide um número em partes diretamente ou inversamente proporcionais. No caso, foi partes diretamente proporcionais. Nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras aqui, tá? Então nós vamos pegar para a sobrinha de 16 anos, que é a A, ó, o total aqui é o x, vamos fazer assim, o x é de 55 milhões. Eu não vou repetir a fórmula não, ela está ali facinho, né? Dividido pelos números proporcionais, 16 mais 18 mais 21 vezes 16, que é a primeira, relativa a A. Desenvolvendo isso aqui, você vai ver que eu vou ter 16 mais 18, eu faço assim, ó, 10 mais 10, 20, sobraram 6 e 8, 6 mais 8, 14, né? Dá 24. 24 mais 21 dá 55. 55 milhões por 55 dá 1 milhão. 1 milhão vezes 16 dá 16 milhões. Então, a sobrinha mais nova vai receber 16 milhões de alguma coisa. E assim você vai fazendo respectivamente, ó. Eu fiz separado aqui, ó, para você entender que eu já posso usar essa primeira conta com facilidade, porque era a mesma coisa. Esse somatório aqui de baixo é 55 vezes 18. Então vai dar 1 milhão vezes 18, vão ser 18 milhões. E o somatório dele tem que ser igual ao total, que é o x, né? Então, a mesma coisa aqui. A outra tem 21 anos, dividido por 55, que é o somatório ali, dá 1 milhão, vezes 21, dá 21 milhões. 16 mais 18 milhões, 24 milhões, mais 21 milhões, 55 milhões, tá? Então aí já está resolvido esse exercício, mas vamos fazer assim, ó. Vamos usar um passo intermediário para você entender melhor o raciocínio, ok? Esse passo intermediário seria fazer da seguinte forma. O que nós podemos fazer em relação a esses valores? Nós temos aqui, ó, que A sobre 16, que é o y sobre x, né? Por exemplo, mais B sobre 18, mais C sobre 21. Isso aqui é igual a uma constante. Só que nós sabemos também que nós podemos fazer assim, ó, A mais B mais C é igual
a constante também, ó. E aqui embaixo, 16 mais 18 mais 21 dá 55. Isso vai ser igual a constante. Quem que é A mais B mais C? É o valor de X, né, que é o total. Vai ser 55 milhões. Fazer caber aqui, ó, todos os zeros, dividido por 55. Aí você vai entender o raciocínio lá, ó. Isso dá 1 milhão, né? Aí voltando para o nosso raciocínio simples, ó, talvez algumas pessoas prefiram isso, ó. A sobre 16 é igual a K. Quem que é o K? 1 milhão, né? Obviamente, vou colocar a implicância não, vou colocar o portanto. A é igual a 16 vezes 1 milhão, serão 16 milhões. Certo? Mesma coisa para B e para C, como nós já fizemos, né, ali em cima, aí não há necessidade de repetir isso, certo? É bem importante entender essa situação desse tipo de raciocínio. Vamos fazer um outro exercício, está como exemplo 8 lá na lista, que é exercício número 8. Então, do exercício número 8, nós temos uma rua, que nós vamos chamar de rua A, que está relacionada a uma outra rua com seus quarteirões. Nós vamos chamar de rua B. Três. Separação aqui. E aqui nós temos 40 metros da rua, da frente da rua A para esse terreno, 30 metros da rua A nesse terreno e 20 metros dessa outra rua. Lembrando de Tales de Mileto, você vai entender que esses segmentos são proporcionais, ó, porque essa daqui, ó, olha só que interessante. Isso aqui é uma reta relacionada com a outra. E o que se quer saber disso aqui é quais são os valores de x, vou chamar aqui x, y e z, para resolver esse problema. Ou seja, qual vai ser a metragem na frente desse terreno na rua B. Veja que é uma questão de engenharia, né? Podemos assim dizer. Vamos para a solução dele. Você vai entender que x, y e z são proporcionais a 40, 30 e 20. 40, 30 e 20 nós temos o total, né? Vou fazer uma solução aqui do tipo, ó, x está para 40, assim como y está para 30, assim como z está para 20. E isso é igual a uma constante, né? Só que nós aprendemos, ó, que isso aqui também é verdade, x mais y mais z, e nós temos essa relação, né, de x mais y mais z, vai ser dividido aqui pelo somatório, que dá 90. Tá? Eu apenas esqueci de falar que esse valor todo aqui, ó, ele corresponde a 180 metros. Esqueci desse dado do exercício. Sem ele não tem como fazer. Esse aqui vai ser igual a K, que é 180, que é o total de x mais y mais z, dividido por 90. E esse K vai ser igual a 2. Aí eu venho e aplico, ó. Se você prestou atenção no que eu falei, ó, x proporcional a 40, y a 20, ó, você vai entender o raciocínio. Portanto, x, evitando esse x cortado, para não confundir com uma multiplicação, 2 vezes 40, 80 metros. E é da mesma forma, y dividido por 30 é igual ao fator de proporção, que é 2.
Portanto, y vai ser igual a 60 metros. E z sobre 20 é igual a 2. Portanto, z vai ser igual a 30 metros, a 40 metros. Olha, a representação aqui não é que ela está em linha reta não, tá? É a representação do somatório de x, y mais z, que é 180, ok? É apenas ali para mostrar esse valor total. Então você vai achar que ele está proporcional à reta, a uma reta paralela à rua A, e não é o caso, tá certo? Então, dentro dessa divisão em partes diretamente proporcionais, segue o que nós chamamos de regra da sociedade ou regra de sociedade. Aí o pessoal que faz contabilidade tem que saber isso bem, né? O que trabalha, né, em escritório de contabilidade. Também os peritos, né, de matemática, de engenharia, mas principalmente o pessoal da contabilidade. O que é a regra de sociedade? Ele é a mesma coisa de dividir o lucro em partes diretamente proporcionais. É a mesma coisa, só que ela é chamada de regra de sociedade especificamente por ser muito usado nas sociedades de negócio. Então assim, ó, vamos colocar aqui dados. Os capitais de uma empresa, né? Os capitais dos sócios. Para iniciar um negócio, uma empresa, vamos chamar de C1, C2 e C3 para um negócio, uma empresa, o que quer que seja, tá? Nesse mesmo item, né? E obterem um lucro L. Esse L vai ser o lucro vai ser o total, né? O X na nossa equação passada. Deixa eu dar nome aqui, lucro L, L de lucro. Não é mesmo? Então, os valores, vou colocar ponto e vírgula. Vou chamar os valores de V, V1, V2 e V3 a serem recebidos são proporcionais aos capitais investidos, né? Entramos então no mesmo raciocínio de cima. A serem recebidos são proporcionais aos capitais C1, C2 e C3. Logo, com o mesmo raciocínio, né, por similaridade, nós vamos ter o quê? Quanto que vai dar esse valor, né, V1, por exemplo? Então, nós temos que o valor do lucro V1 ele vai ser igual ao capital 1 dividido pelo somatório dos capitais investidos, C1, C2, C3, multiplicado pelo próprio V1. E seguidamente, né, com o mesmo raciocínio, V2 é igual a C2 dividido por C1, vou fazer o C2 aqui, o V2 aqui, vezes o V2. Então, o V2 é igual a o que nós temos aqui. Eu falei V2 aqui, ó, foi um erro grave, né? É o L. Na verdade, vamos fazer isso aqui mais bonitinho. É o L, que é o total, vezes C1. Né? O erro cometido. Ainda bem que eu refiz, né? Olha só. Aqui então vai ser L vezes C2 dividido por C1 mais C2 mais C3.
o V3, V4, só que aqui nós fizemos só até 3 valores, né? Vamos fazer um exercício aqui. Exercício 9. Esse exercício 9 fala assim: foram os capitais investidos, colocar 3 sócios. Lê direitinho lá na lista, né? Abre a lista para poder assistir a aula, né? Os sócios investiram vou colocar aqui, ó, C1, e já vou colocar o valor direto, 25 mil. Se quiser tirar os 1.000, depois colocar no final, pode também, né? Se você tiver familiaridade com os números, você vai saber disso. 35 mil o sócio 2 e C3 investiu 40 mil. E lucraram 50 mil. Deve ser num mês, né? Então o que se quer aqui? Quer saber quanto que cada um vai receber. Não vou precisar colocar isso, né? Nós precisamos só da análise do exercício, e os dados já estão explícitos aqui em cima. É só para aprender a aplicar mesmo, né? Então quem vai ser o V1? O V1 vai ser o L, que foi o lucro de 50 mil, dividido pelo somatório dos capitais, que vai ser, já vou colocar aqui direto, ó, 25 mil, mais 35 mil, mais 40 mil. O primeiro caso, vezes C1, que é 25 mil, vai caber aqui não, né? Vou colocar aqui, colocar pequenininho, é só para a gente, vou colocar não. Isso aqui, para algumas pessoas, pode ser problemático em termos didáticos na hora de resolver. Então vamos colocar aqui de novo, o lucro 50 mil, retorna aqui, ó, na fórmula, tá vendo? Lucro vezes C1, dividido por C1, 25 mil, C2, 35 mil, mais C3, 40 mil, vezes o C1, que é 25 mil. Esse pontinho aqui está errado, lembra? É aqui em cima. Aí, olha, o que nós teremos aqui? 25 mais 35 dá 60, mais 40, 100. Então temos 100 mil. Vamos fazer para esse primeiro aqui, ó. 50 mil dividido por 100 mil vezes 25 mil. Olha, 50 mil dividido por 100 mil é 5 dividido por 10, né? Isso vai dar 1 em cima e 2 embaixo, meio. 2 vezes 25, ou seja, esse aqui vai receber 2 vezes 25, não está do outro lado, 25 dividido por 2, 12 mil, 25 mil, né? 12 mil dividido por 2, 25 mil dividido por 2 dá 12.500, né? 12 mil mais 12 mil, 24 mil, 500 mais 500 mil. O raciocínio fica o mesmo. Então, se você tiver familiaridade, se sentir bem, ó, o que nós vamos ter aqui, ó? Meio, que é o K. Entenda que isso aqui é o K, ó. Isso aqui é y1 mais y2 mais y3 dividido por x1 mais x2 mais x3. Né? Então, tem o K, que é meio vezes o C2. O C2 é 35 mil. É 35 mil dividido por 2, 17.500. Né?
tiver dificuldade, faz a conta aí na calculadora, ou o melhor seria você fazer à mão mesmo, né? Divide 35 por 2, né? Você pode pensar de várias maneiras. 34 por 2 dá 17, né? 2 vezes 500 dá 1000. Aí esse 34 mil mais 1000, 35 mil. Aí você tem 17.500. O mesmo raciocínio, K vezes 40 mil. Aí dá 20 mil. Aí nós temos então, nesse caso, nesse item, nós terminamos aí o nosso bate-papo sobre divisões em partes diretamente proporcionais. Aí fica faltando o quê? A divisão em partes inversamente proporcionais. Aí a pessoa pode pensar, então é só fazer um inverso. Só que não é tudo ali que é inverso. Então, se você só fizer o inverso, você vai ter problema. Você não pode confundir inversamente proporcional com apenas a inversão de um número, mas é um raciocínio que é o inverso, né? E aí eu vou mostrar para você aqui como que nós vamos deduzir essa fórmula de partes inversamente proporcionais. Raciocínio é o mesmo, né? E aí o primeiro raciocínio é simples, x em função de 1 sobre y, que é o inversamente proporcional. E aí nós temos o mesmo raciocínio de antes. Nós vamos pegar então as séries, as sequências, né? Dadas as sequências, e as sequências são as mesmas, nós apenas agora vamos adiantar, né, alguns raciocínios que foram feitos passo a passo. Então, dadas as sequências x1, x2, vou colocar 3 pontinhos, xn e y1, y2, yn. Vamos falar assim. Os números, você agora vai lembrar do que nós acabamos de falar, eu espero. Então, os números dessa sequência y1, y2, yn são inversamente proporcionais aos números x1, x2, xn se e somente se, aí voltamos para a base da definição em termos de proporção, nesse caso, inversamente proporcionais, né? Se e somente se, aí vamos para a parte matemática dessa relação, né? E essa parte aqui, ela é bem interessante quando nós trabalhamos com ela, porque olha só, aqui nós vamos chamar atenção, lembra como é que era? y1 vezes x1, não dividido, y2 vezes x2, que é igual yn vezes xn, que é igual a k, essa constante, que é uma constante de proporcionalidade, mas inversamente proporcional, né? Logo, vamos definir a constante, que ela é bastante simples, né? Logo, o que nós temos em relação à constante? y1, ele vai ser igual a k vezes x1, dividido por x1. Basta pegar cada uma dessa aqui, ó,
igual a K. Certo? Também y2 vai ser igual a K dividido por x2. E assim, segue. Olha, de acordo com isso, nós temos aquela mesma relação. Vamos colocar um então aqui. Aquela mesma relação em relação às somas, né? Que é importante que a gente entenda. Então eu vou ter, ó, y1 mais y2 mais yn vai ser igual a k dividido pelo somatório disso aqui. Veja que eu vou dividir por 1 sobre x1. Então é muito importante que você entenda isso. Aqui eu vou ter 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Vamos de novo chamar esse k aqui, ó. Vamos chamar esse valor de k de 1. E vamos chamar essa equação aqui de 2, como a gente fez antes, para a gente poder chegar à conclusão lá. Presta bem atenção nessa situação aqui, né? O que nós estamos fazendo? Aqui nós somamos embaixo os números 1 sobre x, porque eles são inversamente proporcionais, né? Nós não podemos somar apenas x aqui embaixo. Se nós fizermos isso, nós vamos estar cometendo um erro, né? Em relação a essas estruturas todas de raciocínio. Por isso que não é somente o inverso. Se eu achar que é só o inverso, eu colocarei aqui x1 mais x2 mais x3, eles estão multiplicando. Mas o somatório aqui, ó, é o somatório do inverso do número e não do número. Por isso que é importante compreender esse raciocínio aqui. Para ficar mais claro para você, obviamente, né? E aqui, evidentemente, que nós vamos dar nome. Aqui, tomemos, né? Vou mudar a cor aqui. Da mesma maneira que nós fizemos antes, nós vamos falar assim, ó, então, tomar y1 mais y2 para a gente poder gerar a equação. Mais yn igual a x. Vou chamar de x, que vai ser o total. O número total que vai ser dividido em partes inversamente proporcionais y1, y2, y3, tá? É importante que a gente entenda isso, tá? Bem importante compreender esses valores aqui em termos de raciocínio lógico. Senão fica difícil entender, né? Então, quem que é o k? K vai ser igual a y1, y2, y3 vezes x1, x2, x3, concorda? Seria assim que nós faríamos. Só que quem que é o x1, x2, y1, y2, y3? É o x, que nós demos nome ali. E aqui embaixo nós vamos ter 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Nem apareceu o índice, né? Vou fazer menorzinho. Vamos pegar o k lá, ó. Olha quem que é o k. yn vezes xn é igual a k. Vamos fazer isso para o y1, que é igual a k. Ó. Vamos aplicar o valor de k aqui. Então, quem que eu vou ter? Esse k aqui, ó. y1 vezes x1, que vai ser igual a x dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Eu estou incomodado aqui, ó. Talvez você não entenda esse raciocínio. 1 sobre x1.
que nós fizemos aqui. É porque, de acordo com a propriedade, que nós não desenvolvemos lá, então preciso repetir aqui, no inversamente proporcional nós fizemos, estou falando em relação à razão e proporção, mas no inversamente proporcional isso aqui foi falado, né? Então veja que quando eu for fazer essa relação, ó, aqui embaixo, os números x1 ele é inversamente proporcional a y1, então ele tem que ser 1 sobre x1. Não basta você colocar aqui o x1 embaixo, não é esse o raciocínio, tá? Esse aqui nós estamos usando até para fazer essa fórmula de baixo, ok? É muito importante entender que no caso do somatório não é apenas somar esses números e multiplicar, mas é o inverso deles, ok? Dessa forma, nós vamos ter aí a formulazinha para achar, por exemplo, número inversamente proporcional. Nós teremos x dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Vamos colocar o recurso do parênteses para agrupar, multiplicando por x1. Aí se você tinha alguma dúvida, olha que esse x1 lá, do valor de cá, veio para o local correto. É o somatório aqui, ó, que você tem que entender que ele é feito com as partes inversamente proporcionais. Okay? Tá ficando bom isso não. Deixa eu resolver aqui, ó. Isso é importante. Então agora nós temos a fórmula da divisão de um número ou de um valor qualquer com as suas partes inversamente proporcionais. E normalmente o que se mais pede para raciocinar em função disso, ou seja, em termos de exercícios, vamos falar assim, e vamos fazer aqui um exercício sobre isso, que é o exercício número 10. É dividir um número em suas partes inversamente proporcionais. No exercício número 10, vamos dividir o número 3.800 em... Vou colocar em partes inversamente proporcionais aos números. Eu não vou colocar os números apenas por uma questão de economia, né? 12, 24 e 30. Nós fazemos com inteiros para a conta ficar mais tranquila, porque o importante mesmo é o raciocínio, né? Então a solução, os dados estão explícitos aqui, mas vamos colocá-los, né, de uma maneira geral. Ó. Quem são os dados que me interessam? Então, quem que é meu x1? x1 é 12. x2, 24. E o x3 são os números inversamente proporcionais. É 30, né? E quem que é o x, que é o total? O x, 3.800. Aí eu aplico na equação que nós definimos ali em cima, que nós fizemos o raciocínio de demonstração lógico dela. Então vamos chamar de proporcional a x1, chamar de y não, chamar de a. Proporcional a x2b, proporcional a x3c. Referente. Então, A vai ser igual a quem? Né? Vamos relembrar aqui, ó, x. X é o total. Total é 3.800. Já estou aplicando. Dividido por 1 sobre 12, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 30.
isso multiplicado pelo x1 por 12, não por 1 sobre 12. Tem que entender bem isso, né? Então, o que nós teremos aqui, ó? 3.800 dividido. Temos que fazer o mínimo múltiplo comum aqui, ó. Você já viu isso na outra aula, né? O mínimo múltiplo comum entre 12, 24 e 30, ele é simples de fazer, ele é 120. Então, 120 por 12 dá 10, vezes 1, 10, mais 120 por 24 dá 5, né? 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, 120. Então vai ser 5. 5 vezes 1, 5. Concorda? E 120 por 30 dá 4. 4 vezes 1, 4. Aí vamos lá para a igualdade. Aqui eu terei 3.800 dividido por, somatório aqui de cima, 10 mais 5, 15 mais 4, 19. 19 por 120 vezes 12, que vai dar 10, né? Embaixo. Como é que a gente faz nesse caso? Multiplica pelo inverso. 38.000 vezes 10 dividido por 19. Lembra que multiplica pelo inverso. Ó, isso aqui é 19 sobre 10, certo? Vamos multiplicar pelo inverso dessa fração. Desse caso aqui, fração imprópria, dessa razão. Olha, 38 por 19 dá 2, né? Vai dar 2.000 vezes 10. 2.000 vezes 10 vai dar 20.000. Faça a conta do jeito que você achar melhor, que você confia. Vai dar 3.800. Eu botei um zero a mais. Né? Tá? Então vai dar 2.000. Aumentei o zero ali. É o erro por desatenção, né? Bastante comum depois de um tempo de vida. Aliás, comum a vida inteira. 3.800. Nós já temos esse valor aqui, ó. Vai ser 19 por 120. Só que agora eu vou multiplicar pelo x2. E o x2 é 24. Aqui. Eu já fiz essa parte aqui, ela é igual. Essa parte aqui é idêntica. Vai ser 19 por 120. Nós não vamos mudar mais. Ela se mantém. Então o que eu vou ter aqui? 3.800 dividido. Posso simplificar 120 por e 24, né? Fazendo essa simplificação aqui, quanto que é 120 por 24? Dá 5. Aí eu vou ter vezes 5, multiplicando pelo inverso, dividido por 19. Nós temos 2 aqui, né? 2.000. 2.000 vezes 5. 2.000 não, 200 nesse caso. 1.000. Aqui eu tinha falado o valor lá, né? De 20.000 não era 200, né? Vezes 10, 2.000. Então aqui tem 1.000. Agora, se você não quiser fazer a próxima conta, é ver quanto que falta para 3.800. 2.000 mais 1.000, 3.000. Então C já dá 800. Mas vamos seguir a regrinha aqui e fazer. Aqui vai ser 19 por 120. Que multiplica pelo x3. x3, 30. 120 por 30 vai dar 4 aqui embaixo, certo? Então isso vai ser igual a 3.800 dividido por 19, que vai ser 200 vezes 4. 200 vezes 4, 800. Falei os números errados ali antes, né? 2.000, mas está tranquilo. Então isso aqui, com isso aqui nós finalizamos a aplicação de razão e proporção em alguns tópicos da matemática, né? Terminando mais um capítulo, vamos falar assim,
do nosso livro de Razão e Proporção. E agora resolva os exercícios, estudem, bons estudos e até a próxima aula.